Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da macroeconomia da Tailândia. Então vamos começar mostrando o mapa da Tailândia. Vocês podem ver que ela fica entre Laos, Camboja e Mianmar. E aí também embaixo da Tailândia nós temos uma fronteira com a Malásia, ou seja, ela fica ali no sudeste do continente asiático. Nessa próxima imagem nós temos a taxa de juros da Tailândia, então podemos ver que ao longo dos anos ela vai diminuindo e atualmente está em 1%. Nessa imagem nós temos a inflação ano a ano da Tailândia, então nós podemos ver que na década de 80 ela subiu muito, depois ficou por volta aí de 6%, 0%, dependendo do ano, 1%, enfim, ela acaba flutuando bastante, mas nós podemos ver que ela ficou entre 0 e 10% nas últimas décadas. E desde 2011 ficou por volta de 2,5%, 2%, 1%. Nesse gráfico nós temos o PIB do país, então podemos ver que ao longo das décadas ele vem aumentando. Nessa imagem nós temos o PIB ano a ano, então podemos ver que em 98 ele teve uma queda agressiva, em 2008, 2009 teve uma queda agressiva e em 2020 também teve outra grande queda. Nesse gráfico nós temos a inflação ao longo do tempo na Tailândia, então nós podemos ver que ela vem subindo ao longo das décadas. Nessa imagem nós temos o desemprego, então podemos ver que o desemprego desde o final da década de 90 vem caindo e atualmente está em 1,37%, o que é um desemprego baixo. Nessa imagem nós temos o balanço do Banco Central, podemos ver que desde 2004 esse balanço vem aumentando, ou seja, o Banco Central imprimindo dinheiro e comprando títulos e às vezes também ações. Nessa imagem nós temos o PIB per capita, ao longo das décadas ele vem aumentando. Nesse gráfico nós temos a dívida do governo em relação ao PIB do país. Podemos ver que nas últimas 2 décadas ele ficou aí por volta de 45% e atualmente está em 59%. O que não é um número nem baixo, mas também não é um número alto. Nessa imagem nós vemos a população da Tailândia. Nós podemos ver que na década de 60 ela era de aproximadamente 30 milhões e atualmente está em 66 milhões. Nesse gráfico nós vemos o gasto do governo. Ao longo das décadas esse gasto vem aumentando. Praticamente todos os anos esse gasto vem aumentando. Nessa imagem nós vemos o agregado monetário M1. Então ao longo das décadas ele vem aumentando também. Nesse gráfico nós vemos o principal índice acionário da Tailândia. Então nós podemos ver que entre 86 e 94 houve uma alta agressiva, aí de 94 até 98 houve uma queda e a partir de 98 até 2019 nós tivemos um processo de alta. Nessa imagem nós temos o yield pago pelo título com vencimento para daqui a 10 anos do governo da Tailândia. Nós podemos ver que ao longo das últimas 2 décadas o yield pago vem diminuindo e a partir de 2020, final de 2020, 2021, esse yield vem aumentando e atualmente está em 3,1%. Ou seja, a taxa de juro que as pessoas recebem para emprestar dinheiro para o governo. Então nós podemos ver que o dólar se valorizou em relação à moeda tailandesa entre a década de 80 e os anos 2000, e entre os anos 2000 e até 2008 a moeda tailandesa se valorizou frente ao dólar. E desde 2021 o dólar vem novamente se valorizando em relação à moeda tailandesa. Nessa imagem nós temos a balança comercial do país. Nós podemos ver que ao longo das últimas décadas essa é uma balança comercial a qual passa certos anos majoritariamente positiva e passa certos anos majoritariamente negativa. Nos últimos anos ela tem ficado mais negativa do que positiva, ou seja, o país importa mais do que exporta. Agora vamos ver o que a Tailândia exporta. Ela exporta principalmente máquinas, circuitos integrados, ar-condicionado, equipamentos de transmissão, carros, caminhão, ouro, pneu, borracha, arroz, petróleo refinado, peixe, partes de veículos, polímeros e assim por diante. E ela importa principalmente petróleo cru, ouro, circuitos integrados, partes de veículos, cobre, computadores, equipamentos de transmissão e assim por diante. E ela exporta principalmente para os Estados Unidos, para a China, para o Japão,
Hong Kong, Vietnã, Singapura e Austrália. E ela importa principalmente da China, do Japão, dos Estados Unidos, Malásia, Singapura e Coreia do Sul. Bem, pessoal, pelo vídeo hoje é isso. Espero que tenham entendido um pouquinho mais a respeito da economia da Tailândia. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.